Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje dia 15 de outubro, mais uma quarta-feira. E vamos aí para as nossas atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, caso não queira perder nenhuma atualização e muito menos as oportunidades aí de curto prazo. Tudo bem? Pessoal, Ibovespa hoje, tá? Uma recuperação aí legal, tá? Um movimento de alta. Nesse momento negociando a 0,80 positivo. Peraí, 0,80 positivo, tá? Estou gravando aqui alguns minutos antes do fechamento, tá? Exatamente às 16h20, né? Alguns bons minutos, mas não deve mudar muita coisa. O que a gente vê hoje, que chama de certa maneira atenção, é a volta de um volume ok, né? Ou seja, um volume na média comprador de Bovespa, e a região, por enquanto, desse suporte de curtíssimo prazo, já sustentando o preço, pelo menos nesse primeiro contexto, tá? A gente tem duas possibilidades aqui. A partir desse momento, o Ibovespa ganha espaço para, quem sabe, voltar a testar essa máxima, ok? Segundo cenário, isso ser uma correção, porque a gente tem uma perna aqui de expansão, olha, vou fazer aqui de baixo, tá? Ó. Movimento 1, aí ele corrige em 1, 2, 3, manipula o fundo, mais uma perna de impulsão, tá? Que é essa perna inteira. Esse processo de correção, por enquanto ele veio reto aqui, olha, a gente até tem uma micro correçãozinha aqui, né? Olha, essa daqui, um rebate, 1, 2, 3 para cá, e a partir desse momento a gente pode tentar lançar mais uma perna de impulsão para cima, considerando perna de impulsão e contexto de perna de correção, tá? Outro cenário é isso aqui ser uma movimentação para cima, ele não ganha força para renovar a máxima, deixa então um topo descendente e volta para testar esse fundo que no momento ficou na região dos 140.350 pontos, perdendo essa região, aí sim ele lança uma onda corretiva um pouco mais ampla para baixo, que seria ele voltar a retestar essa outra faixa dos 137.000 pontos, tá? E seria, peraí, deixa eu excluir esse aqui. E seria ele corrigir, deixa eu passar aqui a régua, para a gente ver desse movimento completo, desse último movimento forte de impulsão, corrigir a faixa lá dos 50%, abaixo dos 139, tá bom? Então, estamos aí nesse cenário por enquanto. Sigo conservador essa semana, como eu disse para vocês. Acabei ficando comprado aí em apenas um ativo apenas, tá bom? O dólar segue aqui também em correção, depois daquela forte alta na sexta-feira, passa 3 dias corretivos. Dia bem próximo ali da estabilidade, bem contido de volatilidade, 0,38 negativo nesse momento, trabalhando aqui em correção, em região já de trava, que é essa zona de 50% aqui, ok? Caso não se sustente na região dos 5.449, aí nós já estamos falando mais de algo de curtíssimo prazo. Outra região para reteste, um pouco mais abaixo, que pode entrar defesa, na região, quem sabe, dos 5.440, imaginando um reteste para tentativa de renovação de máxima, ok? Contextualizando, claro, com a referência de alta que ele nos deixa após a forte movimentação de alta na sexta-feira, né? Que a gente tem esse fundo e tem essa máxima. Então, né, trabalhando dentro desse contexto, a possibilidade que ele segure nessa região mais abaixo dos 5.400, para quem sabe tentar renovar a máxima, tá? Dando uma olhada lá fora, temos aí o S&P 500 nesse momento trabalhando a 0,5% positivo, tá? Mais lateral aqui em topo, dada aquela distorção de preço na sexta-feira, né? Aquela volatilidade na sexta, hoje é mais estável até o momento. O Zatec, que no caso é o Nasdaq, segue aí também com um contexto mais lateral em topo, sem muita novidade. DXY também bem próximo do 0 a 0, né? Por enquanto a base de suporte que vem sustentando o movimento de correção mais forte é a faixa dos 45.400 pontos.
Temos o petróleo, que segue ainda trabalhando naquela região de interesse, né, de médio prazo, mas dentro de um fluxo de baixa. Não tem nada muito interessante aqui, está numa região de defesa, tá? Se a gente for considerar esse último movimento aqui, olha, que é o movimento extremo, essa região de defesa aqui, olha, é onde está segurando o preço nesse momento, tá? Deixa eu só trocar essa cor para não misturar com o outro azul ali. Deixa eu colocar assim. Vou colocar em verde mesmo. Por enquanto, esse bloco de defesa aqui defendendo é a região do petróleo. Tem uma região que pode entrar defesa para quem sabe reteste de topo, de pullback, para deixar um topo descendente nessa região e lançar mais uma perna para baixo, tá? Pelo menos é esse contexto aqui no momento em que eu estou observando. Minério de ferro segue lá na região de topo, apesar do fluxo de alta, né, não consegue, né, desenvolver o movimento direcional para cima. Por enquanto, o ponto de trava que deve ser vencido para que possa iniciar um movimento, quem sabe, direcional mais para cima, é a região dos $108, que é o acionamento do pivô, que abre espaço para voltar a testar os 120. Temos o DXY, por enquanto sente aquela região lá dos $99,50, iniciando uma correção dentro de um cenário aqui mais lateral, mas por enquanto tentando reverter esse movimento. Tá? Pode vir fazer um reteste aqui nos 97, se de fato, né, ele estiver querendo fazer o movimento para cima, para continuar esse movimento. Mais um fundo ascendente em região de defesa dos $97,80, para quem sabe lançar mais uma onda aí para cima, aí sim ganhando essa região de resistência dos $100, que é bem forte inclusive, tá? O ouro segue subindo com máxima histórica, negociando aí a $4.208. Próximo alvo lá na região dos 4.310. Temos a prata seguindo forte também para cima, 3,30 de alta. Rapaz, o negócio tá feio, hein? O próximo alvo nos $58, tá? $58. As criptos ainda abalada por conta da volatilidade de sexta-feira, né? O Ethereum que trabalha aqui ainda de maneira mais lateral. Caso de fato isso aqui se confirme um topo descendente, e claro que para confirmar esse topo descendente é necessário que ele feche abaixo dos 3.440 para ele perder fundo. Tá? E aí isso gera possibilidade, tem uma região aqui nos 3.300 que pode segurar o preço, ou então lá embaixo nos $3.000. Tá? E aí ver se ele trava aqui para tentar lançar uma perna para voltar a brigar lá na região dos 4.900. Tá? Ou então mais abaixo, seria aí sim ele fazer mais uma perna de impulsão para baixo, para aí sim ver se ele consegue reverter novamente o movimento de curtíssimo prazo, porque vale lembrar que apesar, e mesmo que aconteça essa correção mais ampla, o fluxo principal, a tendência principal, ela não vai ser de baixa, ela ainda vai ser de alta, considerando esse último fundo que trouxe essa expansão de alta, seria ele corrigir 50%, que fica na região dos $3.240, o que eu entendo como super ok dentro de uma tendência de alta, e aí considerando mais o médio prazo, e que o Ethereum subiu praticamente em linha reta até aqui em cima, sem correções muito amplas. Tá? Então seria normal ele fazer aqui uma onda de correção um pouco mais complexa, entre 3, 4 ondas para baixo, para quem sabe depois tentar lançar mais uma perna de impulsão para cima. Tá? Então ainda continuo tranquilo, continuo comprado, mas com uma pulga atrás da orelha, muito por conta do ouro e da prata continuar subindo em linha reta e os dados econômicos não estão os dos melhores. Tá? Então isso de certa maneira me preocupa, porque a minha intenção minha intenção e meu plano é realizar lucro na carteira de cripto para colocar em caixa, deixar um fluxo de caixa líquido, exatamente para tirar o meu da reta do mercado de maneira geral e estar preparado para uma
pancada se acontecer do dia para a noite, porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. E em momentos de crise, por exemplo, de inadimplência, né? E aí a gente comentando um cenário bem pior, parecido ali com 2008, talvez. Talvez é só uma ironia, tá? Porque se acontecer mesmo, eu acredito que seja algo bem pior. Mas ninguém sabe quando é que vai acontecer. Mas a minha maneira de olhar diante desse problema é ter um fluxo de caixa líquido exatamente para poder aproveitar a oportunidade caso isso venha acontecer. Porque eu não sei se isso vai acontecer, não sei quando vai acontecer, não faço a mínima ideia. Mas a minha intenção é deixar um fluxo de caixa líquido, um caixa de oportunidade, aproveitando essas movimentações de alta do mercado cripto e ficar 50% comprado, por exemplo, 50% em caixa, talvez 60% caixa líquido, 40% comprado, e aí não sei muito, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia da linha de raciocínio do que eu, Murilo Augusto, estou pensando com a minha parte, tá? Não que isso seja errado, que isso seja certo, aí cada um tem que olhar para que investiu em cripto, né? O Bitcoin eu já comentei, né? Eu fui pro Ethereum, passar rapidamente aqui por Ondo. Ainda está mais parado, bem mais parado aqui, olha. Não tem nada interessante por enquanto. Link USDT também ainda mais parado aqui nos 18 dólares e saiu ontem aí uma notícia positiva que ainda não refletiu no preço, mas que a Chainlink vai ser utilizada aí pelo serviço do S&P 500 para fazer essa questão de transição, enfim, de validação de dados das empresas dentro de blockchain, tá? Então a escolhida até o momento foi a Chainlink, ok? Quais são as outras? Vou passar rapidamente aqui. ENA USDT, também mais parada. E qual que era a outra que eu estava acompanhando por conta de algum de vocês aí que me pediu análise dela, é NFE. Nem me pediu de volta, mas eu estou acompanhando por causa daquele contexto, tá? Olha lá. Por enquanto travou nessa região, mas ainda é uma zona que não demonstra tanto interesse, ó. Volume baixo, agressão já na venda hoje de novo, mas se eu jogo isso lá para, deixa eu ver uma hora como é que fica, a gente vê que ele começa a travar nessa região, né? Deixa eu ver o 4 horas, ele perde minimamente esse fundo, interessante é que entre força compradora, tá? Como ainda não me sinto confortável com o movimento, dentro desse cenário eu aguardo uma confirmação, tá? E a confirmação aqui, por exemplo, seria no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora, depende, seria ele afundar para baixo, romper o último topo válido, e aí depois no reteste dessa região eu procurar por compras, acreditando que ele pode voltar a retestar a região do topo aqui anterior. Tá? Seria isso aqui, o pivô. Deixa eu só dar uma clareada nesse outro aqui para não ficar muita coisa, mas é isso aí que eu estou olhando, tá? Vamos dar uma passada rápida aqui por algumas ações listadas lá na Nasdaq, tá, pessoal? Direto lá, para a gente ver algumas coisas, tá? Pelo menos as... deixa eu só ver aqui... de tecnologia e do S&P. Tá. Deixa eu colocar aqui por variação, para a gente dar uma olhada aqui também. O que mais sobe lá fora hoje é BG, tá? Eu não sei que empresa que é isso aqui, mas também pouco importa, né? O que importa é o gráfico, olha. E aí deixa eu só dar uma tirada aqui. Cara, o ativo bonito tá negociando aí hoje uma alta de 12%, olha, deixa eu olhar mais o gráfico semanal, vamos ver se a gente começa a mapear alguns pontos de algumas ações listadas diretamente lá fora, tá? E aí eu vou tentar evitar trazer um pouco da minha estratégia que eu utilizo média, enfim, e tentar colocar em cima dessas análises dos ativos lá fora apenas as coisas que eu estou estudando
hoje e aprendendo, enfim, juntando com as coisas que eu já vejo, né, que eu já tenho dentro da minha estratégia, beleza? Cara, o ativo aqui também está interessante, olha um ponto para ficar atento. Inclusive, pessoal, é bem interessante vocês fazerem swing trade lá fora também, tá? Hoje é bem simples. Antes era bem difícil o acesso, mas hoje é bem interessante, tá? É a mesma coisa que operar o Ibovespa, cara. E lá, lá fora é melhor do que aqui, porque lá não existe a questão de lote padrão e lote fracionário. No Brasil, se eu quero comprar a Petrobras, por exemplo, eu tenho que ter um caixa muito grande, porque para eu comprar um lote padrão, eu não sei agora quanto é que está de cabeça, mas imagino que na faixa de R$ 40, uma ação de Petrobras, então um lote padrão seria equivalente a R$ 4.000, o que é pesado. Lá fora não existe isso, então você pode operar a partir de uma ação. Lá não tem lote fracionário, é assim normal, tá? Então é bem interessante, ok? A região para ficar atento aqui nesse ativo, na região dos $85. A AMD também sobe forte lá fora hoje, sobe 9,41. Essa aqui eu tinha até feito um estudo já faz muito tempo. O papel também sobe muito forte, tem um gap aqui no semanal, tá? Também não tem mais compra, mas tem um gap, a região do gap é região de interesse, $202 é um ponto ali para aguardar essa correção. Deixa eu olhar aqui agora pelo gráfico diário, tá? Bastante fluxo. O que mais tem? FSLR, o papel segue numa movimentação de alta, deixa eu ver o semanal. Tá bem interessante, apesar de não ter compra aqui, tá? Tem que esperar uma correção, tá? No momento não tem nada para fazer. WDC. Olha isso, forte tendência de alta, olha, renovação de máxima histórica. Aqui tem que aguardar algo mais pelo semanal, mas está subindo em linha reta, né, cara? Fica até difícil de marcar a região de interesse aqui, olha. Cara, região boa aqui embaixo nos 91, aí é para esperar uma correção mais ampla. E trade mais dinâmico. Cara, essa regiãozinha aqui do reteste do 114 também pode ficar interessante. PLD. Deixa eu ver aqui. Olha a diferença dos gráficos lá fora do que da nossa bolsa, né? Cara, esse aqui... Esse aqui eu não vejo nada. Eu vou ficar atento para a possibilidade de venda aqui, tá? Isso aqui é semanal? Deixa eu jogar no diário. Deixa eu ver onde tem algum ponto aqui para marcar. Cara, essa região toda aqui em cima, olha. O ativo voltando para cá, na zona dos $144 já dá para observar, caso haja alguma rejeição, para procurar por validações de venda, tá? Não vejo compra nesse momento não, mas vejo a possibilidade de venda. Compra só se ele corrigir aqui para baixo antes de romper essa região de topos nivelados. E aí nós estamos falando de uma possibilidade de compra na região do 115, tá? Bom, dito isso, para não ficar um pouco longo o vídeo de hoje, já vou para a nossa bolsa, mas vou começar a dar uma olhada nesses ativos lá fora também, tá? Análise das duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances, e depois a análise é pedido de vocês, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos, agradeço aí aos comentários, tá, pessoal? Muito bom, acaba me ajudando bastante. E lembrando que caso queiram ver a análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários e eu trago a análise aí para o dia seguinte, beleza? Açaí 3, olha lá como que reage, inclusive, bastante ativos que nós estávamos marcando essas regiões de interesse, no dia de hoje entrou defesa, tá, pessoal? Em todas as regiões que nós marcamos, alguns ativos aí bateu certinho, tá? Açaí foi uma delas, né? A gente estava esperando algo mais aqui embaixo, mas ela já para numa trava um pouco mais acima. Já entra aqui uma leve defesa, tá? Eu particularmente não vejo nada para fazer. Só se for algo mais dinâmico, tá? E pegar lá para os 60 minutos, tentar comprar a correção dessa barra no dia de amanhã.
Aí são trades mais dinâmicos, tá? Cara, observar 50% dessa região aqui, olha. Se o papel volta para 8,34, vem uma possibilidade aqui com stop embaixo do fundo, um stop de 5%, tá? Para quem sabe tentar pegar uma movimentação aqui para cima, para carregar o ativo até aqui por enquanto, ó, nos 9,67, tá? Tem um risco aí de 5%, conta 13% para cima, tá? Agora comprar a máxima dessa barra aqui eu não vejo muito sentido não, ok? MRV também, olha lá, para exatamente em cima do FGV aqui, olha, que é o gap entre barras. Ele tem um reteste, cai forte. Essa daqui eu não vi, tá, pessoal? Não tinha prestado atenção nesse FGV. Fui marcar aqui, olha, marquei isso aqui só hoje, pouco antes de iniciar aqui o vídeo que eu fui prestar atenção, tá? Mas o ativo já segura nessa região. Essa barra aqui com cara de uma barra de exaustão, dado o volume aqui de venda, possibilidade pelo menos para vir fechar um gap aqui no 7,08. E aí mesmo a linha de raciocínio de açaí 3, levando para algo mais dinâmico, tentando pegar esse alinhamento de fluxo no intraday a favor da zona de interesse que defende o preço do tempo gráfico maior, então de uma análise macro para uma análise micro, tá? A possibilidade desse realinhamento de fluxo. E aí, cara, caso volte nessa região aqui também dá para avaliar, ó, nessa zona dos 6,30, com stop abaixo do fundo, um stop de 3,42 para tentar carregar até lá em cima no fechamento de gap 12%. Mafrig segue caindo em linha reta, tá? O papel não abre espaço para correção. Embraer, não vejo nada para fazer. BBSE3 para médio prazo, não vejo nada para fazer. Ponto aí de suporte que eu acho interessante para médio prazo, mais aqui na região dos R$30, tá? Ficaria atento mais nessa zona. Agora, no meio desse balaio de gato aqui, não acho nada interessante, não. Shu 4 também está numa região de interesse de médio para longo prazo, porém ainda não tem interesse pelo ativo, tá? Não consigo ver volume de compra, ou seja, demanda compradora pelo papel, apesar de ele trabalhar em cima de uma região bem interessante, tá? Vale bastante a pena ficar atento, porque é uma zona de troca de polaridade anterior, né? Olha, uma zona que defendeu o preço como resistência, sendo testada agora como um suporte, porém ainda não tem defesa compradora, tá? E estamos falando de gráfico semanal, tem que aguardar alguma validação no tempo gráfico diário para ficar um pouco mais confortável, tá? Não gostaria de comprar com a faca caindo assim não, sem ver interesse pelo papel, mas é uma zona de interesse, vale a pena acompanhar, né? Bepam, parabéns a Fernanda pelo trade, mas eu só não entendi o porquê RP é 8,80. Se o ativo abriu com gap e a mínima do gap foi 9,48 da fronteira, não entendi essa RP de 8,80, considerando que você fez ela ontem. Mas enfim, belíssimo trade. O stop, eu colocaria um stop aqui nos 8,50, tá? E conduziria, né? Abriu com forte gap de alta, olha no semanal, grande barra, grande volume. Se o papel vem para romper essa máxima e fechar acima, olha, isso é um pivô de alta. Isso é um pivô de alta, tá? Alinhado ao que? Dá para redesenhar aqui, ó. Lembra a quebra de estrutura? Só quebra de estrutura nada mais é do que a mudança de fluxo, ok? Possibilidade dele mudar a estrutura anterior. Qual que é a estrutura anterior? Estrutura de baixa, topos e fundos descendentes, para uma possibilidade de um topo e fundo ascendente. Por isso é uma quebra, tá? Mudança, eu chame como quiser. A nomenclatura é o que menos importa. Porém, a única coisa que é para tomar cuidado é que quebra de estrutura não é reversão de tendência, ok? Então, trabalhando dentro dessa referência aqui que ele deixa, ó, esse fundo, esse topo, essa acumulação, aí ele manipula esse fundo aqui, olha, e trabalhando dentro dessa estrutura de alta, que depois ele renovou máxima, então é essa máxima e esse fundo, isso aqui ainda é uma estrutura de alta, tá? Deixa eu colocar em azul, ó, aí ele rompe falso esse fundo,
volta a ganhar impulsão de compra, basicamente mantém uma estrutura aqui agora mais lateral, o ponto de referência nesse momento é esse topo aqui, então ainda é uma estrutura de alta, dado que esse topo está acima desse fundo, então fundo, topo, correção, por enquanto, o fundo, que é um fundo fraco, é esse aqui, porque ele não renova máxima. Então, um fundo só é válido quando tem renovação de máxima. Por enquanto, esse fundo não tem renovação de máxima. Tá? Então, um movimento um pouco mais lateral, mas dentro de uma estrutura, dentro de um flow de alta. Agora, se ele vem para fechar acima dos 10,60, aí sim ele confirma um pivô de alta no médio prazo. Porque eu tenho perna 1 de impulsão, com quebra de estrutura. Eu tenho aqui uma acumulação, né? Que ele acumula aqui, olha. Aí rompe para cima, rompe para baixo, indefinição de movimento, mas ainda dentro de uma estrutura de alta, por enquanto batendo cabeça aqui. Resumindo, se ele arma esse pivô, o que eu tenho aqui? Eita! Um pivô, olha. Perna 1 de impulsão, perna 2 de correção, perna 3 para cima. Tá? E aí dá para conduzir o trade. Já fez saída parcial, já tirou o risco. Só colocar o stop de segurança nos 8,43 e tentar conduzir aí a operação. Beleza? Deixa eu ver rapidinho o gráfico mensal. Tem espaço bem legal para cima se ela arma esse pivô, tá? Tem espaço para andar aqui até a região dos 15,40 lá, por exemplo. Bpan, HP Vida não vejo nada interessante, papel lateral dentro de uma tendência de baixa, Hype 3 não acho interessante também, segue o processo de correção, mas no momento não vejo nada interessante para fazer no papel, e GTI 3 também não vejo mais nada para fazer no papel. Quem está posicionado para médio prazo, uma opção de stop aqui embaixo nos 2,28, abaixo desse último fundo validado, mas o papel de certa maneira trabalha aí lateral com range amplo, tá? ISA E4, o stop de médio prazo está lá embaixo nos 20,95, tá? Não tem muito o que fazer, não vejo a entrada aqui, mas é um ativo que com renovação de máxima histórica acima de 26,10 deve voltar a entregar um movimento direcional para cima. Tá? Mas como ele fez esse último movimento dentro dessa lateralidade, onde ele sai da linha de suporte e vai direto na resistência, dificilmente ele consegue romper e ir embora direto. Então possa ser que ele faça uma correção no tempo, ficando aqui lateral, para ver se de fato ele acumula a força e consegue romper esse nível de resistência, ou então faz uma correção mais íngreme para baixo, procura uma formação de fundo mais ou menos aqui, em 50% dessa última impulsão, e aí dá para considerar 50% também do range de lateralidade, para ver se aí sim ele ganha força para também tentar um pivô, ok? Mas nesse momento não vejo compra, não vejo venda, é mais para quem já está posicionado fazer o ajuste. Região de stop está lá embaixo nos 20,95, Itaúsa, essa região dos 11,20, quem está posicionado para médio prazo, acredito ser uma boa região para fazer uma saída parcial. Tá? Aí você pode colocar o stop caso você queira apertar mesmo a operação nos 9,95, ou então o stop se você quer carregar mais o papel e dar mais espaço para ele trabalhar, aí tem 8,50, tem 7,70, tá? E depende de N fatores para escolher qual região você quer colocar o seu stop e qual risco você quer correr, né? O que você está disposto a tomar de risco em uma correção. Stop técnico validado nesse fundo, porque esse fundo renova máximo, então você tem a opção de colocar um stop técnico aqui abaixo nos 9,93 e depois só lá embaixo, tá? Mas essa é uma região aqui boa para fazer uma saída parcial. Bom, vou ficando por aqui, desculpa aí a demora do vídeo, tá pessoal? A intenção não era deixar ele muito longo, mas enfim, espero poder ter ajudado, bom descanso, fiquem com Deus e até a próxima.